Opa! E aí, tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui de genômica aplicada à parasitologia. E na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre o que é um gene, né? Uma das coisas importantes quando a gente faz genômica é entender o que é o gene, porque vai ser um dos elementos essenciais que a grande maioria dos pesquisadores em genômica estão procurando, né? Estão querendo entender quais são os genes que existem no organismo, como é que eles funcionam, como é que eles contribuem para a fisiologia do organismo e também para estudar a evolução e muitas outras coisas. Então, encontrar os genes em um genoma é fundamental. Mas, para que a gente possa encontrar genes em um genoma, a gente tem que entender o que é um gene. E é uma coisa um pouco difícil, assim, né? Parece simples de explicar algo da biologia dado como certo. Mas é um conceito que tem evoluído com o tempo. Tá? E a gente vai ver isso aqui um pouquinho hoje. Tá? Então, na definição da genética clássica, o gene é a unidade fundamental da hereditariedade. Né? Então, é aquilo que vai passar de pai para os filhos, né? Da geração parental para a geração F1, e que vai determinar nessa nova geração as características que são similares, né? Que vieram herdadas dos pais. Tá? Então, a definição de gene, vamos fazer aqui um histórico, né? Lá, então, no século XIX, a gente começa com Mendel. Mendel foi o primeiro a dar um nome, ele não deu o nome de gene, tá? Ele dava o nome de fatores de hereditariedade, que depois passaram a ser chamados de alelos e tal, né? Mas, basicamente, o que a gente pode tirar dali é que esses fatores do Mendel, ele definia que traduzindo o fator como gene, né? Gene é uma unidade hereditária distinta. Tá? O que é, né, essa unidade hereditária distinta? É que o gene ele vai determinar uma característica para um organismo, tá? Uma unidade. E às vezes a combinação de genes, a combinação de alelos desses fatores, você pode ter diferentes características, tá? Que é a questão da dominância e recessividade que o Mendel estava falando aí. Ele ainda não entendia muito bem interação gênica, tá? Mas ele entendia que então você tem um gene, esse gene ele vai determinar uma característica e você tem duas formas geralmente dessa característica, tá? Então, o gene determina uma característica. Um gene determina uma característica. Era isso a definição básica de Mendel. Depois, Morgan, né, que é o pai da genética, né, da disciplina de genética, ele criou um conceito para gene de que gene é um locus distinto. Então, Morgan ele descobriu que os cromossomos carregam os genes estão nos cromossomos, tá? Os alelos, né, estão nos cromossomos. E ele entendeu ali como é que funciona a recombinação, tudo isso foi Morgan que descreveu, né, como que os genes se comportam durante os eventos de recombinação e tal. E assim ele conseguiu fazer um mapeamento genético, primeiro mapeamento genético, quer saber qual era a posição dos genes nos cromossomos. Com isso ele dizia, o gene está aqui nesse local, nesse ponto, é um locus, tá? Então o gene passou a ser um locus distinto, né, dentro do cariótipo, né, dentro do genoma do organismo, tá? Então Morgan ele fez isso aqui, ó, um mapa genético mostrando que os genes estão organizados nos cromossomos, né, com uma certa ordem. O Morgan ele conseguiu inclusive determinar a distância dessa ligação, que na época ele deu o nome de Morgans, né, centimorgans, né, era a unidade de distância que ele estava utilizando. E quando a gente sequenciou os genomas, a gente viu que a distância que ele fez é bem precisa, tá? Obviamente mudando de nucleotídeo, né, convertendo as unidades aí de centimorgans para nucleotídeos, dá exatamente as mesmas distâncias que o Morgan encontrou, né? Em 1940 a 1950, quando então o Francis Crick e o James Watson eles desvendaram, né, junto ali com outras pessoas, né, desvendaram a forma do DNA, né, como é que o DNA ele
se organiza, tá? O conceito começou a mudar um pouco, porque isso avançou muitas descobertas do funcionamento dos genes. Se descobriu que os genes eles codificam proteínas, né, que na verdade a codificação não se conhecia ainda, né, mas que os genes eram transformados em proteínas, que o gene era uma molécula física e que o gene era um projeto para uma proteína. Ainda não se sabia como é que era o código aí. O código foi descoberto em 1950 e pouco, né, o código genético, tá? Mas já surgiu esse conceito bem conhecido aqui nosso, né, de que o gene ele é transformado em uma proteína. Uma das grandes questões que as pessoas tinham daí agora era o seguinte: os genes eles são escritos na forma de nucleotídeos, 4 nucleotídeos, A, T, C, G. E as proteínas usam 21 aminoácidos, né? Leucina, glutamina. Como é que era a transformação de ATCG para os aminoácidos? Tá? Como é que acontecia essa transformação de nucleotídeos para aminoácidos? E foi aí que, em 1960, junto com várias descobertas, aí, né? Não é uma coisa que vem de uma pessoa só, né? Mas surgiu o dogma central da biologia molecular, em que o gene é um código transcrito, tá? E isso foram vários estudos mostrando que então o gene ele faz um RNA mensageiro, esse RNA mensageiro é que é traduzido para uma proteína e que essa proteína e que essa tradução acontece pelos ribossomos, por RNA transportadores e mapearam todo o código genético e descobriram como é que funciona o código genético. Então essa transferência de informação é mais ou menos o que está mostrado aqui nesse slide. Né? O gene codificante de proteína, como é que é? Nós temos aqui, né, deixa eu pegar aqui minha canetinha, tá? Meu laser, né? Isso aqui é uma representação de um pedaço de DNA, onde esse bloco vermelho aqui representa um gene inteiro, né? A localização de um gene aqui, tá? Da metionina, aqui no início, até o stop codon lá no final, né? Onde ele vai parar, tá? Então, isso aqui em vermelho, esse bloco vermelho é a região que é a região codificante de proteína. Então, se descobriu que tem aqui o gene codificante de proteína, isso aqui é transcrito no RNA mensageiro, contendo regiões que não são codificantes, o pré-mRNA. São essas partes pretas aqui, são as regiões não codificantes. Depois, isso aqui é editado no RNA mensageiro maduro. E o RNA mensageiro maduro, então, ele é traduzido para uma proteína. Tá? O gene, então, ele possui um código que vai informar qual é essa sequência de aminoácidos. Esse código basicamente é cada 3 nucleotídeos correspondem a um aminoácido. Tá? E agora eu vou dar alguns exemplos de como esse código funciona e o poder que tem nesse código da manutenção dos organismos e da manutenção da vida. Tá? Vou mostrar que mesmo mudando as letras do código, né, pouca coisa muda no resultado final. Tá? Então aqui é um exemplo, né, a representação do gene, aqui em vermelho o código genético, o código não, a região codificante, o que vai virar proteína. E eu estou mostrando aqui um pedacinho do gene, onde nós temos aqui, né, a sequência A, T, C, G, C, T, A, blá, 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 né? E quando a gente pega isso aqui em código, né, o ATG é a metionina, é o aminoácido, o primeiro aminoácido da tradução. Depois, GCT vai formar aqui o aminoácido A, tá? Agora eu não lembro, até poderia ter uma cola aqui do lado, né? Mas eu não lembro aqui o A, qual é o aminoácido, tá? Depois o AAT é o aminoácido N, o GAT é o aminoácido D, o CGT, o R, que é a arginina, e o GAA, o E, que eu não lembro se é glutamina ou ácido glutâmico, ou sei lá, tá? Não importa, o que importa é que são esses aminoácidos aqui, o A, N, D, R, E, e para ficar mais fácil, eu criei essa palavrinha aqui, André, tá? Então, o código genético é assim, né? Essa sequência pequenininha aqui formaria uma proteína que a gente consegue escrever André com a proteína. Só que o código genético ele é degenerado, tá? O que é isso, né? O que é degeneração do código genético? E isso é muito importante para a genômica, tá? Muito, muito importante para a genômica e para os exercícios que vocês vão fazer de aula prática, tá? Aqui, ó, vou dar um exemplo. Nesse primeiro aqui, então, isso aqui nós temos aqui nessa tabela para vocês entenderem. Nós temos aqui a primeira letra do código, tá? Então, né, o primeiro nucleotídeo do código, o segundo nucleotídeo do código e aqui o terceiro nucleotídeo do código, formando esses quadrinhos aqui. O
que é importante vocês verem aqui, né? Então, se nós temos o código T, a primeira letra T, a segunda letra T e a terceira letra T, deixa eu pegar aqui uma caneta para escrever, né? Então, primeira letra T, segunda letra T, terceira letra T, tá? Nós temos aqui o TTTT que vai dar o aminoácido F, ok? Né? E se a gente trocar um único nucleotídeo, tá? Se for a letra T, T, T e o último nucleotídeo for C, TTC, vai dar o mesmo aminoácido F. Ou seja, você mudou uma letra no código, um nucleotídeo, mas o aminoácido final não muda. Tá? Isso é o que a gente chama de degeneração. Você pode, às vezes, para vários aminoácidos, você pode alterar uma letra, né? Uma das letras, geralmente a terceira letra, e o aminoácido final não vai mudar. Em alguns casos, como a leucina, nós temos 3 combinações que vão determinar o aminoácido de leucina. Então, todas as 3 combinações, se for CT qualquer coisa, é leucina. Se for TTA ou TTG, é leucina também. De 6, assim, nós temos também, se eu não me engano, a isoleucina, que meu quadrinho aqui está cobrindo uma parte razoável das coisas aqui, né? Mas temos aqui a arginina, são 6, tá? São 6, né? Então, tem uma degeneração de 6, tá? E por aí vai. Os únicos que têm somente um código é a metionina, tá? Isso aqui é uma questão evolutiva, é muito importante para a célula reconhecer a metionina como o primeiro aminoácido. Daí, em eucariotos, a metionina é o primeiro aminoácido para dar início à tradução. E em procariotos é o triptofano, o W aqui, ó. E daí por isso em procariotos, por isso o triptofano também é um código só. Tem que ser exato, não pode haver dúvida de que aquele é o início de uma tradução, tá? E daí vai variar, tem algumas degenerações são de 4 nucleotídeos, outras degenerações são de apenas 2 nucleotídeos, tá? E assim por diante, né? A isoleucina são 3 nucleotídeos e tal, né? Tá? Então, o que o código genético resulta no fim das contas, né? Resulta que quando a gente tem mutações, né, eu mostrei lá na aula anterior as mutações, falei um pouco das mutações, que nós temos mutações no DNA, não necessariamente essa mutação vai alterar alguma coisa no funcionamento do organismo. Dificilmente vai alterar a proteína. E mesmo quando altera alguma coisa de aminoácido da proteína, muitas vezes não altera em nada o funcionamento da proteína, né? Então, nós temos as mutações pontuais, que alteram a sequência de nucleotídeos. Aqui um exemplo, né? Nós temos essa sequência com código lá, o André. Agora, vamos fazer uma cópia onde surge uma mutação aqui, ó. O T, né, mutou para o C, tá? Então, aqui, ó, vou salientar aqui, o T mutou para o C. E aí, o que isso faz na proteína? Muda alguma coisa? Não muda exatamente nada. Vai continuar sendo a mesma proteína André, tá? Como é que poderia ter uma mutação aqui que muda alguma coisa? Né? Se, por exemplo, aqui o A mudasse para G, tá? E daí, nesse caso, o aminoácido N mudaria para um aminoácido D. Nesse caso, então, mudaria a proteína, né? Isso aqui é o que a gente chama de mutações silenciosas, tá? Então, essas mutações aqui no terceiro nucleotídeo geralmente são mutações silenciosas, não alteram a proteína. E aqui são as mutações não silenciosas ou não sinônimas, né? Aqui é silencioso ou sinônimo, o C, e aqui no G é não silencioso, tá? Aqui é silencioso ou sinônimo e aqui é não silencioso ou não sinônimo, altera o aminoácido. Bom, a questão é que, por exemplo, tá? Para essa proteína pequenininha aqui, ó, André, de 5 aminoácidos, tá? Existem 192 combinações diferentes de nucleotídeos que vão dar exatamente a mesma proteína. Então, você poderia pegar uma sequência aqui e poderia fazer várias mutações. Não quer dizer que você pode fazer 192 mutações nela, tá? Mas você pode ter várias mutações e mesmo assim, né, se vocês forem olharem aqui, ó, por exemplo, né, o T mudar para um C, aqui o
T mudar para um G, aqui um T mudar para um C, né? Aqui o T pode ser C, pode ser A, pode ser G, pode ser qualquer coisa, tá? A gente muitas vezes representa essas possibilidades com essas letras aqui, ó, diferentes, né? Então tem G, C, N. N quer dizer que pode ser qualquer um dos 4 nucleotídeos. A, Y. Y quer dizer que pode ser T ou C, né? Y pode ser T ou C no lugar. R pode ser A ou C. N pode ser qualquer um dos 4 nucleotídeos, tá? Então, pode existir 192 combinações diferentes para a palavra André. A gente muitas vezes vai dizer o seguinte, aqui, ó, a conservação de nucleotídeos é de 53%. Então, para você fazer a palavra André, 53% dos nucleotídeos tem que permanecer iguais em todas essas combinações possíveis, tá? Já a palavra André, independente das mutações que você tem aqui, 100% delas vai ser exatamente André. Então, a conservação aqui da proteína é 100%. Isso é o que a gente chama de identidade. Identidade de nucleotídeos e identidade de aminoácidos, tá? Então, por exemplo, aqui você poderia pensar que cada um desses aqui é um organismo diferente, né? Aqui é o organismo 1, aqui é o organismo 2, aqui é o organismo 3, aqui é o organismo 4. Se você compara os genes desses organismos, tá? A gente, ao comparar eles, a gente vai dizer, olha, a conservação aqui de nucleotídeos entre essas diferentes espécies é de 53%, a identidade nesse gene, mas a identidade nos aminoácidos, na proteína, é de 100%. Então, né, o que eu quero mostrar com isso é que, por exemplo, a palavra André é uma palavra pequenininha, que né, 5 aminoácidos. A grande maioria das proteínas vão ter bem mais do que isso. As menores proteínas têm 30 aminoácidos. E assim, a maioria delas tem mais de 200 aminoácidos. Então, André dá 192 combinações diferentes. Se a palavra fosse Andrei Pereira da Silva, que é um pouquinho maior só, nós já temos 3 bilhões de combinações diferentes que formam exatamente a mesma palavra. Na bioinformática a gente usa a palavra word, tá? Exatamente este nome. Agora eu vou dar um exemplo aqui, ó, né, do gene do motor flagelar, que tem 5.000 aminoácidos. Pode ser bilhões e bilhões, eu não consigo calcular aqui, tá? O tanto de combinações diferentes que poderiam formar exatamente a mesma palavra. Eu comecei a calcular e chega nos milhares de bilhões, tá? Né? Que formam exatamente a mesma palavra. E é importante isso na genômica porque eu posso, de repente, comparar espécies que são muito separadas evolutivamente, muito diferentes, muito distantes evolutivamente. Por exemplo, se eu comparar a Bionfalaria, que é um molusco, com a Anopheles, que é um mosquito, tá? Né? Apesar de serem os dois invertebrados, eles estão muito distantes evolutivamente, né? Na verdade, a origem deles filogenética é bem diferente até e é muito, muito longe, tá? E isso faz com que a sequência de nucleotídeos de alguns genes seja muito pouco conservada, seja muito diferente, muito diferente. Mas a sequência de aminoácidos, se for um gene que é muito importante para a sobrevivência de uma célula, a sequência de aminoácidos vai ser muito similar. Isso acontece, com, por exemplo, com histonas, que são proteínas essenciais para a existência de eucariotos em qualquer organismo. Acontece com as proteínas de vias metabólicas importantes, como a via da glicose, né? E não tem esse nome na bioquímica, né? Mas ciclo de Krebs e outras coisas assim. Então, proteínas que são extremamente importantes para a sobrevivência da célula vão ter sequências de aminoácidos muito, muito parecidas, mesmo em espécies muito distantes. Mas a sequência de nucleotídeos pode ser tão diferente que você não encontre similaridade nenhuma entre elas se você olhar apenas nos nucleotídeos, tá? O código genético ele é lido em ambas as fitas, também é muito importante isso quando a gente fala de código genético, ele é lido em ambas as fitas. Então, se eu ler aqui, né, esse código primeiro aqui na fita principal, né, no sentido 5 linha, 3 linha, lembrando que sempre é lido nesse sentido, nós temos aqui A, T, C, ATG, blá, blá, blá. Então, aqui nós temos uma metionina e assim vai, né? E aí vai dar os aminoácidos aí, metionina, alanina,
asparagina, arginina, glutamina e histidina, tá? Mas se eu ler no sentido contrário, nós temos aqui, ó, ATG, que é uma metionina também, tá? Daí tem aqui metionina, fenilalanina, tirosina, isoleucina, valina, serina e histidina, tá? Então os genes eles podem estar codificados tanto numa fita quanto na outra, né? Então, com isso, surgiu a definição, na década de 70, de que o gene é um quadro de leitura aberto, que em inglês, a sigla em inglês é ORF, né? Open Reading Frame, tá? Quadro de leitura aberto. O que é um quadro de leitura aberto? É quando nós temos aqui uma metionina inicial, tá? E daí você tem uma sequência de aminoácidos até o stop codon final. Isso é o que a gente chama de quadro de leitura aberto. É claro que eu vou mostrar aqui um exemplo que é um pouco mais complexo do que isso, tá? Então, o quadro de leitura aberto faz com que os genes tenham uma estrutura. Como é que é essa estrutura dos genes? Geralmente você vai ter um promotor, tá? Então, na verdade, a metionina que eu botei ali, a metionina, na verdade, é aqui, né? Tá? Né? Nós temos aqui uma região, um promotor. Depois do promotor de expressão, nós temos uma região não transcrita, né? Que é o que a gente chama, não traduzida, na verdade, a região que a gente chama de Untranslated Region, UTR. E nós entramos então nos exons. O exon é onde nós temos a primeira metionina e os aminoácidos até aqui um sinal, que é o que a gente chama de sinal de splicing, tá? Então, os genes eles podem ter 1, 2, 3, 20 exons, tá? Pode ser vários exons aí. Entre os exons, que são as regiões codificantes, né, nós temos os introns, tá? Então, os introns são para separar os exons. E lá no final nós temos a região UTR 3', né, a região não traduzida 3'. Esse gene aqui, que é essa estrutura no DNA, ele é transformado em RNA mensageiro, exatamente igual, uma cópia. Só não tem o promotor, porque a DNA polimerase ela começa, né, a fazer o RNA mensageiro dali do promotor. Então, o RNA mensageiro só não vai conter o promotor, mas contém a região UTR 5', os introns, né, e a região UTR 3'. Isso aqui é o RNA mensageiro, pré-RNA mensageiro. O RNA mensageiro maduro vai retirar esses introns, essas regiões não traduzidas, para formar então um RNA mensageiro maduro que contém somente a região codificante, tá? A questão é que nós podemos ter aí combinações de exons. Em várias proteínas isso acontece. A quantidade de genes que tem essa variação de exons, tá? Que eu vou mostrar aqui, vai depender de organismo para organismo, tá? Então, nós podemos ter o RNA maduro tradicional, que ele juntaria todos os exons na ordem certinha e botar aqui a cauda poliar no final. Mas ele poderia, por exemplo, emitir um exon, né? E aqui o exon 2 foi, né, cortado fora da proteína final. Isso vai gerar uma proteína que pode ter função completamente diferente da original, tá? Às vezes não, às vezes é só uma questão de mudar um pouquinho ali a função para uma mudança de ambiente e tal. Né? Pode cortar o exon 1, pode ter diversas combinações disso daí. Isso é o que a gente chama de isoformas da proteína, né? São isoformas. Splicing alternativo vai gerar isoformas do mesmo gene, né? São isoformas do gene, não é bem isoforma da proteína, são isoformas genéticas do gene, tá? Como eu falei, isso daí varia muito. Em alguns organismos, cerca de 10% dos genes vão ter splicing alternativo. Em outros, uns 30%, 40% dos genes têm splicing alternativo. É uma das coisas difíceis de estudar, tá? A gente vai ver lá mais para frente em transcriptomas e tal, que através de transcriptomas a gente consegue detectar os splicing alternativos, mas é difícil de estudar. Continuando com a nossa definição de gene, né? E com a década de 90 do século 20, começamos a era da genômica em si, do sequenciamento genético, tá? O sequenciamento de genomas. E aí as pessoas começaram a encontrar genes que ninguém tinha descrito antes, né? Você abre um genoma pela primeira vez, agora você vai pegar vários, você pega o que a gente conhecia sobre a estrutura de genes e pede para o computador encontrar genes ali. E os genes agora passam a ser uma entidade anotada no genoma, ou seja, o computador viu o genoma e disse assim, olha,
Aqui tem uma estrutura que parece um gene, e eu vou dizer que isso aqui é um gene número 1, ou gene número 2, gene número 1000, e assim vai. Ele vai dar um número aleatório para aquele gene, tá? A princípio, nós não temos a informação se esse gene existe de fato, se ele vira um RNA mensageiro, se ele vira uma proteína. Não temos informações sobre qual é a função dele, o que ele faz na fisiologia, não temos informações nenhuma sobre isso. Só sabemos que é uma entidade anotada no genoma. Então, hoje, né, quer dizer, em 95 surgiu essa adição no conceito de genes. Coisas que são anotadas no genoma também são genes, embora a gente não saiba se ele vira uma proteína ou não, tá? Então, isso daí é por causa disso aqui, ó, os programas que predizem os genes nos genomas. Existem vários programas que fazem isso. Um programa famoso é o Apollo, tá? É um anotador de genomas, né? E durante a aula a gente vai ver vários outros programas aí que são hoje mais modernos até do que o Apollo. O Apollo é mais para uma curação manual e nós temos os preditores automatizados, né? Tá? Aqui a representação, aqui está o DNA, né? O genoma, o cromossomo, e cada elemento disso aqui é um gene. Às vezes o gene tem um nome, como esse aqui, ó, é VIH, ou esse aqui ARI, que é aldose redutase Y, tá? Esse aqui que é STI, não sei o que que faz. Outras vezes o gene só tem um código, um número, porque o computador anotou aquilo sem saber qual é a função daquilo. As caixinhas é para dizer os exons, tá? E as linhas são os introns ou regiões não transcritas, né? Então, desde 2007, né, a definição de gene ficou mais em aberto. E aí, o que é um gene? Porque em 2007 a gente descobriu também vários microRNAs, RNAs não codificantes, regiões que são conservadas no genoma, mas não fazem nem RNA codificante, nem RNA não codificante. Então, com o aumento de dados, não de conhecimento, né, o aumento de dados, de informação, a definição de gene ficou um pouco mais complicada, tá? Mas aqui tem uma informação que eu passei para vocês, é uma base para a gente poder depois identificar genes nos genomas que a gente vai trabalhar nas aulas práticas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como é que é controlado a expressão dos genes em um genoma, né? Como é que é feita a regulação disso, quando que vira RNA mensageiro, quando que vira proteína, como é que a gente tem as isoformas, como é que tem várias coisas aí, como é que o genoma organiza isso, né? Afinal de contas, você já deve saber que diferentes células expressam diferentes grupos de genes, que são específicos para aquela função celular, ou para aquela forma evolutiva celular, tá? Então, os pontos de controle da expressão são, aqui eu listei os principais pontos em que pode ser controlada a expressão de um gene. Tá? O primeiro são modificações no DNA. O segundo é a regulação da transcrição. Depois, a regulação após a transcrição, né, que a gente chama de pós-transcricional. Depois, nós temos os microRNAs, que fazem parte, na verdade, da regulação pós-transcricional. Tá? E, por fim, nós temos a regulação da tradução, para virar proteína. Então, nós podemos fazer uma regulação que é mexendo na própria estrutura do DNA, que já vai regular a expressão do gene. Nós podemos controlar quando que vai ser feito o RNA mensageiro ou não. Depois, a regulação do RNA mensageiro, que a gente pode destruir ele, modificar ele e tal, para não virar proteína. E, por fim, nós temos a regulação para dizer quando que ele vai ser traduzido ou não vai ser traduzido. Tá? Como é que é cada uma dessas? Então, na regulação que a gente chama de pré-transcricional, né? A regulação pré-transcricional, que é geralmente feita através de modificações no DNA. A principal forma são as metilações do DNA. Tá? O que é isso aqui? Então, nós temos enzimas que pegam o DNA, né, e vai inserir no DNA grupos metil, tá? Que são marcações, né, vai metilar o DNA, criando regiões que a gente chama de ilhas, né, metiladas e ilhas não metiladas. Quando o DNA está metilado, né, quando o DNA está normal, ele não está metilado, ele permite que fatores de transcrição, né, que são proteínas que vão reconhecer aqui nos promotores, se liguem aos promotores e a RNA polimerase, então, agora pode ir lá e fazer o gene.
Quando essas regiões estão metiladas, tá? Então nós temos aqui um grupo metil, isso aqui vai bloquear a interação do DNA com fatores de transcrição. Se os fatores de transcrição não conseguem chegar no DNA, a RNA polimerase não consegue, então, fazer o RNA mensageiro. Tá? Então, são metiltransferases que fazem esse processo de metilar o DNA ou não. Essa informação de metilação, isso aqui pode ser herdado. Tá? Então, às vezes o DNA pode ser metilado e isso aqui permanecer metilado por 2 a 3 gerações até, tá? Permanecer essa marcação metilada desligando os genes por várias gerações, né? Em mamíferos, essa metilação acontece geralmente nessas ilhas CPG, que são na região de promotor, tá? Enquanto que em insetos acontece mais em regiões ricas em A, nas ilhas CPA e nas ilhas T, né? CPT, tá? E a segunda forma de modificar o DNA para controlar a expressão de genes. Agora vem a acetilação das estonas. Tá? Então, o que acontece aqui na acetilação das estonas? Quando você tem a estona, ela pode interagir com várias moléculas, né? Ela interage com o DNA e com outras moléculas. Então, muitas vezes, o que acontece é que as estonas, quando o DNA ele está funcional, as estonas elas vão estar com um grupo acetil nelas, que fazem com que elas mantenham essa ligação mais frouxa, tá? O que vai permitir com que os genes que estão nessa região aqui mais frouxa sejam transcritos, né? E daí nós temos as proteínas que vão retirar, desacetilar as estonas. E quando as estonas são desacetiladas, então essas proteínas, né, peptidoglicanas, eu falei agora besteira, não são peptidoglicanas, né, são açúcares, né, que tem aqui nas estonas e tal, tá? Isso daqui agora vai fazer com que as estonas interagem mais entre elas, fechando a cromatina, tá? Fechando a cromatina, agora Eita, travou aqui. Fechando a cromatina, agora a RNA polimerase, promotores, não tem mais acesso aos genes aqui, porque a cromatina agora ela está, né, o que a gente chama de heterocromatizada, tá? Está compactada. E quando ela está compactada, então não tem transcrição e você silencia. Isso aqui também pode, né, faz parte do que a gente chama de epigenética, também pode passar para gerações futuras. É menos comum ou menos eficiente do que a metilação. Tá? A metilação é mais eficiente nesse processo. A acetilação e desacetilação é uma coisa bem mais transitória, mas tem algumas marcações de acetilação e desacetilação que são muito fortes, que são nas regiões heterocromáticas mesmo, como centrômeros, telômeros. Tá? E daí ainda estamos estudando como é que a célula mantém isso, né? Essa regulação e como é que ela sabe o que acetilar, o que não acetilar. Tá? Vamos lá agora falar da regulação da transcrição. Né? Então, ok, se o gene está disponível para ser transcrito, né? Seja porque ele não está metilado, ou seja porque as estonas estão acetiladas, né? Agora vem o segundo ponto de controle, que são os próprios fatores de transcrição. Então, para um gene ser transcrito, tem que ter um fator, uma proteína que vai ligar no promotor, dizendo, olha, a RNA polimerase pode vir aqui e fazer a transcrição, né? Produzir o RNA mensageiro. E dos fatores de transcrição tem aqueles fatores que são indutores, que eles induzem a expressão, é o mais fácil de entender, né? Então ele vai lá, ele se liga no DNA e permite a transcrição, tá? Geralmente o fator de transcrição ele tem um domínio de ligação no DNA e tem um domínio de ativação, que é o que liga na RNA polimerase, tá? Então ele tem 2 domínios aí, para ligar no DNA e ligar na RNA polimerase. E os indutores, eles são bem simples nesse sentido. Tem os repressores, que daí vão fazer um processo de desligar a expressão. Então, são genes que geralmente são transcritos normalmente, né, assim, com mais facilidade, daí você produz fatores de transcrição que vão lá e bloqueiam, não permite outros fatores de transcrição ligar ali e não permite fazer a expressão. Nós também temos aqueles que vão assim, eles não vão induzir a expressão já está acontecendo, mas eles vão aumentar a expressão, eles aumentam a afinidade da RNA polimerase para fazer a transcrição. Tá? E temos os fatores de transcrição que são os silenciadores, tá?
que eles vão se ligar aos fatores de transcrição que geralmente induzem e vão desligar este fator de transcrição. Então, eles vão interagir com outros fatores de transcrição, tá? Fazendo uma competição que desliga a expressão dos genes. Tá? Agora, falando um pouco da regulação pós-transcricional, né? Nós temos aí duas formas de regulação pós-transcrição. A primeira é pelo splicing, tá? Na verdade, tem várias formas, né? Eu vou falar aqui de duas mais comuns. A primeira é pelo splicing. O que o splicing vai fazer? O splicing vai modificar a proteína final que vai ser produzida. Então, a regulação pelo splicing é para dizer qual gene, às vezes você tem um gene, e esse gene pode produzir 2 ou 3 proteínas, ou mais até. Tá? E o splicing ele vai agora determinar qual destas proteínas é que a célula está de fato precisando. Né? Na regulação pós-transcricional, em procariotos tem alguns exemplos bem bonitos, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Tá? Por fim, na regulação pós-transcricional, nós temos os microRNAs, que são RNAs não codificantes, que eles conseguem se ligar ao RNA mensageiro, e quando ele se liga ao RNA mensageiro, ele dá um sinal para a célula degradar aquele RNA mensageiro. E isso é o silenciamento. Eu não vou entrar em detalhes como funcionam os microRNAs, porque tem uma aula lá na frente para vocês assistirem, né, em que a gente faz a utilização desse mecanismo de microRNAs para estudar função de genes. E lá eu vou explicar em detalhes como que esse mecanismo funciona. Tá? Agora, vamos lá para a regulação da tradução. É o último ponto aí de controle da regulação, que agora você tem o RNA mensageiro disponível, pronto lá, mas esse RNA mensageiro ele pode ou não ser traduzido na proteína. E a principal forma de controle de tradução é por alterações, né, no formato do RNA mensageiro. Então, né, nós temos às vezes a criação de hairpins, de alças, que vai fazer com que agora o ribossomo ele não consiga ler isso aqui, porque isso aqui forma tipo um trambolho, né, na célula, tá? Impedindo a tradução desse RNA mensageiro em proteína. Tá? Isso aqui é uma das formas mais comuns. Isso aqui pode impedir totalmente a tradução e daí tem que ter algum fator, né, moléculas, RNAs, a falta de moléculas que vão acabar com esses hairpins aqui. Ou nós temos, em alguns casos, que esse hairpin ele não vai impedir a tradução, ele só vai fazer com que a tradução fique mais lenta. E, né, então a célula não vai produzir um monte de proteína, né, mesmo que tenha milhões de moléculas de RNA mensageiro, ela vai produzir as proteínas bem lentamente por causa dessas alças aqui, tá? Às vezes, né, também, né, uma forma de retardar, né, essa tradução, nós temos os ORFs que vêm mais à frente, então a célula ela vai gastar tempo produzindo esses pedaços aqui, lendo enquanto que a proteína verdadeira está lá no final, tá? E nós temos os microRNAs, eles podem interagir também com os RNAs mensageiros, e daí não vai degradar o RNA mensageiro, vai só impedir a tradução do RNA mensageiro. Mas isso também eu vou falar lá na aula de estudo de função. Tá? Então, para terminar a aula aí, né, as considerações finais dessa aula de genes, o que é um gene e como é que eles funcionam. Por que isso é importante na genômica? Para a gente entender melhor o que nós estamos estudando. Entender melhor qual é a nossa pergunta. E aí, eu estou interessado em genes que são codificantes ou genes não codificantes. Isso altera as escolhas que a gente vai fazer nos nossos sequenciamentos, na nossa abordagem de um projeto genoma. Tá? Também, quando a gente tem alguma informação sobre o organismo, né, sobre eu quero fazer um transcriptoma, um genoma, mas já tem alguns genes que eu tenho interesse em estudar. Se você sabe a localização do gene, se você sabe quando o gene é expresso, se você já sabe em que tecidos o gene é expresso, isso vai ser quase que essencial, né? Às vezes não é essencial, mas pode baratear muito, facilitar muito o teu estudo. Tá? Se você sabe algumas características do gene, se ele é uma herança monogênica, dominância, recessividade,
Se você sabe o grau de homozigose, heterozigose dos genes no organismo, isso também altera as escolhas que você faz em um projeto genoma. Nas próximas aulas isso vai ficar bem claro para vocês, tá? Então eu quero que isso aqui fique assim na mente de vocês para na próxima aula de genoma, assim, quando eu falar assim, olha, um organismo que tem muita heterozigose, né, que geralmente são organismos que vêm de campo, que a gente pega no campo, se eu for fazer um genoma com eles, é muito mais complicado, né? Mesmo em laboratório, se eu posso reduzir a heterozigose, aumentar a homozigose, tá? Se eu estou interessado em caracterizar alguns genes, eu sei que eles são dominantes, eu sei que eles são recessivos, né, para dar aquele fenótipo, como é que eu vou fazer a minha abordagem? Então, tudo isso é importante. E, por fim, né, às vezes a nossa pergunta é, eu quero entender melhor como é que é a expressão desse gene, como é que é o controle de expressão, né? Como é que, daí, dependendo da sua pergunta, dependendo de onde você quer ver, você vai pensar assim, tá, eu vou fazer um proteoma porque eu quero saber se o controle é feito lá na proteína, né? A proteína final, ou se o controle é feito só pré-transcricional ou pós-transcricional. Isso altera como que a gente vai fazer o nosso projeto de genoma. A gente pode fazer projetos de genomas para responder cada uma dessas perguntas, para a gente saber quais são as regiões do genoma que estão metiladas em determinada condição, quais são as regiões do genoma que estão acetiladas ou desacetiladas em determinada condição, quais são os genes mais expressos, né, quando eu faço um tratamento ou não, para saber os fatores de transcrição que estão atuando ali, como é que são os splicing alternativos, né, quais são os genes que são traduzidos em proteínas ou não, tudo isso altera, né, é importante para a gente fazer um projeto genoma bem feito, tá? Então, é isso, pessoal, tá? A aula de hoje é aqui. A próxima aula já é sobre como é que é feito um projeto genoma. Beleza? Então, até mais e vamos embora!